Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudafq.pt e vamos resolver exercícios de solubilidade, 11º ano. Se és novo no canal, inscreve-te, nós vamos ter vídeos até ao próximo exame nacional, fica atento. Então vamos ao exercício 16. Diz o seguinte: os copos de precipitação 1 e 2 contêm soluções, aqui apontar, contém soluções saturadas de cloreto de potássio a duas temperaturas diferentes. Então temos aqui uma a 20 graus e outra que nós não sabemos. Na preparação das soluções foram adicionadas em cada copo 400 ml de água e 200 gramas de KCl. Estão as mesmas quantidades nos dois copos. Okay? Cada um dos copos. O gráfico seguinte representa a solubilidade do KCl em água em gramas de solutos por 100 gramas de água, okay? A diferentes temperaturas. Determina a temperatura da solução contida no copo de precipitação 1. Então, temperatura aqui no 1. Sabemos que está tudo dissolvido. Aqui nesta temperatura 20 graus tem sal depositado, mas aqui está tudo dissolvido. Então, só tenho que descobrir aqui qual é o valor de solubilidade e tentar relacionar com a temperatura. Tenho que bater em cima desta curva. Então, vamos aos dados. Temos para um volume de 400 ml de água e temos uma massa de 200 gramas de KCl. Bem, a solubilidade é dada por gramas de soluto por grama de água. E para sermos rigorosos, nós devemos, para que não haja desconto no exame, nós devemos usar aqui a massa volúmica da água, que é 1,00 gramas por centímetro cúbico. Massa volúmica relaciona a massa com o volume. E eu consigo tirar ou converter estas 400 ml de água para gramas. Então, como é que vamos fazer? Vou usar aqui 1,0 gramas por centímetro cúbico. Posso pôr as unidades. O volume são 400 mililitros, que corresponde também a centímetros cúbicos. E eu vou querer saber qual é a massa. Então, a massa vai dar exatamente 400 gramas de H2O. Mas é importante nós salientarmos esta mudança de unidade. E isto pode ser uma coisa que possa descontar num exame. Então, são 400 gramas de água, vou colocar aqui embaixo, e tenho aqui de 200 gramas de soluto. Vou querer saber então para 100 gramas de água qual será a massa de soluto. O cálculo fica x é igual, fica isto por baixo na mesma, 400, fica 200 vezes 100, cortando aqui uns zeros para não perdermos tempo com a calculadora, dá 200 a dividir por 4, dá 50 gramas de KCl. KCl. Então sabemos que em 400 ml de água ele dissolve completamente 200 gramas de KCl, isto significa que são 50 gramas de soluto em 100 gramas de água. 50 gramas de soluto estão aqui, eu vou ver onde vai coincidir com a curva e a temperatura do copo, aqui copo 1 é 80 graus. Resposta, temperatura do copo 1 igual a 80 graus Celsius. Okay. Vamos ver aqui no 6.2, se melhor apagar tudo. 16.2, sabendo que a temperatura da solução do copo de precipitação é 20 graus, determina a quantidade de sal, a quantidade química. Atenção, aqui eles estão a pedir a quantidade química, não apenas, eles querem saber qual é o N, e não a massa, depositada no fundo do copo. Vamos ver, então o que é que eu preciso? Sei que há 20 graus,
Vou tentar descobrir qual é a 20 graus, qual é a quantidade que fica dissolvida, mas atenção, eu tenho então 200 gramas e não vou descontar os 30 gramas. Ok? Isto está errado porque isto são 30 gramas em 100 gramas. Então, é o seguinte, nós temos 30 gramas de soluto, posso pagar KCl por cada 100 gramas de água. Nós já convertemos há pouco para gramas de água, são 400 gramas de água, e temos aqui o X, equivalente, X igual a 30 vezes 400 a dividir por 100 e, novamente, tentar simplificar isto, 120 gramas. 120 gramas será o que ficou dissolvido. Sei que a 20 graus, 30 gramas por cada 100 dissolve, então em 400 gramas de água ficou aqui 120 gramas dissolvido. Então o resultado final, aqui isto 30 era um erro, dá 80 gramas que fica de sal depositado no fundo, de KCl. Mas, então agora não é este o resultado final, que era a quantidade química. Quantidade química, usar a massa molar, é massa molar, então o N igual a massa sobre massa molar. E temos 80 gramas. Aqui o KCl, não tenho, tentar descobrir aqui rapidamente, usar o Google. Só por aqui, KCl, massa, ele já me dá aqui 74,55 gramas por mol. Ok, e só para apontar o dado para KCl, 74,55 gramas por mol. Claro que no exame não podem ir ao Google, mas vão à tabela periódica, tiram o valor de cada um deles e fazem a continha. Número de moles é 80 a dividir por 74,55 e dá 1 mol,07 moles de KCl. Okay? 1,07 com 3 algarismos significativos, como fui introduzido os dados. Ok, está tudo. Esta é a quantidade que ficou depositado no fundo, que são os 80 gramas, porque 120 ficou dissolvido. Vamos então ao próximo exercício, um exercício de exame nacional. Diz, o equilíbrio que se estabelece entre o nitrato de potássio e os restantes os íons resultantes da dissolução do sal em água pode ser traduzido por nitrato de potássio sólido e dar os íons. Considere que se prepara uma solução aquosa de nitrato de potássio por dissolução do soluto sólido. O intervalo de tempo necessário à dissolução completa não depende do estado de divisão. Então, aqui só estão a falar, ou se depende do estado de divisão, claro que se ele tiver muito mais dividido, a área de contacto é maior e consegue-se dissolver mais rapidamente. Então, o tempo necessário para a dissolução, ele depende do estado de divisão. Então, será uma destas. Agora, né, diz aqui que também é em relação à agitação da solução. Nós sabemos que se nós agitarmos a solução, há mais colisões entre o soluto e o solvente e consegue-se dissolver. Então depende também da agitação da solução. Então a resposta correta é o C. Atenção a esta pergunta, eles estão aqui a referir a dissolução. Mas em relação à solubilidade, nenhum destes processos faz com que ele seja mais solúvel. Apenas será dissolvido mais rapidamente. Okay? Mas chegando à solução, não importa à solubilidade, não importa posso agitar, passar o dia todo a agitar, que não vai ficar mais solúvel. Já atingiu a solubilidade máxima. 18.2. Admita que a solução aquosa de KNO3 preparada é uma solução saturada.
e que a solubilidade de KNO3 em água expressa em mol por decímetro cúbico à temperatura que se encontra a solução. Qual é a relação entre a solubilidade S e as relações entre as concentrações destes íons? Também expressa em mol por decímetro cúbico. Vamos ver aqui, já temos a equação química em cima, KNO3, sólido, K aquoso mais NO3, também solução aquosa. A concentração e equilíbrio, aqui nós temos S e S também. Se eu quiser saber o KS, é igual, aqui fazendo rapidamente, não pus as concentrações em equilíbrio, só para nós vermos aqui uma coisa. Se eu quiser saber o S, em relação ao KS, seria assim. E por isso, como estamos mais habituados a ver uma pergunta assim deste tipo, se poderia ter a tendência a escolher esta resposta. Mas o que eu quero saber aqui é que o S é igual à concentração de K+. Então, qual é a relação entre a solubilidade S e as concentrações de K+ e NO3. Então, o NO3 também, NO3- é igual a S e seria esta a resposta correta. Se houvesse aqui 2 moles, isto só para, por exemplo, se fosse o cálcio 2 ele ia precisar de 2 moles do íon negativo, seria S e 2S. Se eu quisesse saber a concentração de HNO3, então ficaria igual a 2S e S seria a metade da concentração de HNO3, muito parecido com estas questões. Okay. Bem, é tudo neste vídeo. Eu espero que tenham resolvido esta ficha e que tenham percebido estes conteúdos, que vamos ter mais já a seguir e aproveitar até o final das aulas, ter isto tudo sabidinho para ter uma excelente nota no exame nacional. Até o próximo vídeo